né? Agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar de polêmica, vamos falar da entrevista que foi hoje concedida pelo presidente do Vasco, Jorge Salgado, ao jornalista Mauro César. Quem assistiu o vídeo que a gente postou na hora do almoço aqui do canal já estava sabendo, né? Eu, inclusive, até critiquei essa entrevista, o que vinha cobrando muito aqui que o Jorge Salgado colocasse a cara, falasse sobre o momento do clube, né? E ele escolheu logo uma entrevista, nada contra o jornalista Mauro César, mas ele escolheu dar uma entrevista para um flamenguista assumido, um cara que faz conteúdos diversos falando de Flamengo, e em vez do Jorge Salgado escolher um canal do Vasco, não precisa ser o meu, mas um canal do Vasco aqui no YouTube, ou então fazer a própria resenha na Vasco TV para dar audiência para a televisão do Vasco na internet, não, ele preferiu dar essa entrevista lá para esse jornalista, né, que obviamente nós sabemos que é flamenguista, e na minha opinião ali, sinceramente, faltou muitas perguntas que nós gostaríamos de fazer, né, como vascaínos, como entendedores de Vasco, que acabaram não sendo feitas. Mas eu acabei destacando aqui 4 pontos dessa entrevista. O primeiro ponto não poderia ser outro. Quando perguntado, né, pelo Mauro César sobre o que ele está achando do trabalho do Marcelo Cabo, o Jorge Salgado foi categórico. Nós estamos adorando, entre aspas, não sou eu que estou falando, foi o presidente do Vasco, falou que está adorando, que está muito satisfeito com o trabalho do Marcelo Cabo até o momento. Jorge Salgado, deixa eu fazer uma pergunta. Você entende de futebol? Você está assistindo aos jogos do Vasco? Então você está de sacanagem com a cara do torcedor, só pode ser. Se você está satisfeito com isso, meu camarada, sinceramente, eu não entendo mais absolutamente nada de futebol. Outro ponto que foi discutido foi sobre finanças, sobre dinheiro. E Jorge Salgado ali, né, foi perguntado sobre o famoso aporte financeiro dos 70 milhões que ele tinha garantido antes mesmo de virar presidente. E aí ele inventou uma história da Conchinchina, falando que a pandemia atrapalhou, que o fato do Vasco ter caído para a segunda divisão também atrapalhou. Então, recadinho de novo para você, Jorge Salgado. Quando você não tem uma confirmação, nada assinado, não vá para as redes sociais com bravata, não vai para as redes sociais confirmar que você já tem algo que não tem nada de confirmado, nada de oficial. Então, infelizmente, aí essa história que acabou, né, se tornando uma bola de neve. E mais, o próprio Jorge Salgado confirmou que emprestou mais de 23 milhões de reais ao Vasco nesse ano. E a gente quer saber qual é os juros. Quanto que o Vasco vai te pagar, Jorge Salgado? Qual é o valor que nós temos que devolver para os seus bolsos no futuro? A gente quer saber, não é transparência? Queremos saber a taxa de juros. Você falou muito de 15%, 14% dos bancos. Sinceramente, eu não consigo acreditar que os bancos brasileiros estão cobrando isso do Vasco. Então queremos transparência, queremos saber como que o Vasco vai pagar esse dinheiro de volta para o senhor, e mais, qual é os juros que nós teremos que desembolsar para poder pagar essa quantia aí exorbitante que você injetou no Vasco nesse ano de 2021. Outros assuntos também perguntados foi quando o Vasco vai voltar a disputar títulos, quando o Vasco vai voltar às cabeças do futebol brasileiro e futebol sul-americano. E o Salgado teve a cara de pau de falar que em 9 anos, que em 3 mandatos, que ele pretende ficar no Vasco por 3 mandatos. Você tá de sacanagem com a cara do torcedor? Você tá de brincadeira? Você quer se tornar um novo Eurico Miranda, Jorge Salgado? É por isso que a gente fica chateado, estressado e triste e muito mais preocupado com a situação do nosso clube. 9 anos é o que vai demorar para o Vasco brigar por um título de brasileiro, por um título de Libertadores da América. Vocês só podem estar de brincadeira e fazendo o torcedor vascaíno de palhaço. E o pior de tudo veio no final da entrevista, quando o Jorge Salgado foi questionado sobre as redes sociais, sobre a importância ali, né, de internet, de YouTube e tudo mais. Ele teve a cara de pau de falar que nós que produzimos, eu, diversos outros canais na internet, aqui no YouTube, páginas de Instagram, páginas do Twitter, Telegram, TikTok e tudo mais, ele falou que eles irão criar regras para como nós deveremos falar do Vasco. Ou seja, querem criar censura, querem tapar a boca, querem amordaçar o que nós, torcedores do Vasco, podemos ou não podemos falar. Daqui a pouco vão querer botar uma tapa aqui na minha cruz de malta, sequer a camisa do Vasco, vão querer deixar usar, simplesmente por eu não concordar com algo que aconteça dentro do clube. Eu aqui no canal, eu sou muito democrático. Se eu acredito que algo está bom, que está funcionando, eu vou elogiar, eu vou bater palmas, assim como eu fiz
para o Alexandre Campelo diversas vezes numa gestão horrorosa, mas quando algo bom acontecia, eu era o primeiro a vir aqui bater palmas, mas quando algo ruim acontecer, eu vou ser o primeiro a vir aqui criticar, uma crítica construtiva, querendo ajudar o meu clube. Então, lei de mordaça, censura com nós vascaínos, querendo cobrar de nós, tem que pagar para vocês, para falar do Vasco. Nós estamos fazendo um bem para o torcedor, que é colocar o nome do Vasco na mídia, colocar o nome do Vasco no alto. Eu aqui no canal já gerei mais de 108 milhões, não estou falando de 108 mil, 108 milhões de visualizações nos últimos 3 anos. Eu ajudei muito o meu clube de regatas Vasco da Gama, com associação em massa, com obra de CT, tentando mostrar aos vascaínos a importância de estar junto com o clube. E agora você vem querer ditar o que eu vou falar aqui no canal? Você vai querer que eu fique passando pano para coisas erradas que aconteçam dentro do clube, Jorge Salgado? Sinceramente, a gente já passou dessa época. A gente não vive mais numa ditadura, a gente não vive mais numa época que você poderia fazer isso de qualquer forma. Nós estamos em 2021, senhor Jorge Salgado. Eu entendo que o senhor é um pouco mais velho e respeito a sua idade, respeito a sua pessoa, as suas empresas, as suas famílias, a sua família. Mas você querer ditar e calar a minha boca de não poder falar o que eu penso, isso é um absurdo, e eu sei que o torcedor vascaíno está comigo nessa e não vai aceitar esse tipo de censura ridícula que vocês pretendem fazer com nós que produzimos conteúdos no Vasco aqui na internet. Eu não estou falando só de mim, não. Eu estou falando, inclusive, das pessoas que apoiam a sua própria gestão. E agora, vamos falar